Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai aprender a criar esse grande aplicativo que é o jogo da garrafa. Quem nunca jogou o jogo da garrafa, né? Então a gente vai aprender a criar esse game que basicamente consiste em, quando a gente clicar na garrafa, a garrafa ela vai girar. Então é aquele jogo tradicional da garrafa, né? Que a gente gira a garrafa, ele vai parar em alguma pessoa e aí você pode escolher verdade ou desafio, né? Então toda vez que eu clico na garrafa, ela faz um movimento de giro diferente. Então pode ver, ó, eu clico na garrafa e ela gira. Ó, eu clico novamente e ela faz outro movimento. Então a gente vai aprender a criar esse aplicativo nessa aula. Então não deixe de se inscrever no nosso canal para você não perder vídeos novos que saem toda semana. Se você quer que eu traga mais vídeos de criação de aplicativos animados, posso tentar trazer para vocês, mas para isso você precisa se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Então bora começar esse vídeo. Bom pessoal, vamos começar então a criar o nosso aplicativo, que é o nosso jogo da garrafa. Então você vai abrir o Android Studio, a gente vai vir aqui ó, em Create New Project, vamos criar um novo projeto. Agora a gente vai escolher uma Activity vazia, que é uma Empty Activity. Vamos clicar aqui em Next. No nome do nosso aplicativo a gente vai colocar Jogo da Garrafa. Então vou colocar aqui ó, Jogo da Garrafa. Aqui eu vou manter o package name como com.marcos.jogo da garrafa. E eu vou manter salvo o projeto dentro da pasta Android Studio Projects, beleza? Nós vamos utilizar a linguagem de programação Java e eu vou manter a API mínima API 16 Android 4.1 GLB. Eu vou clicar em Finish e eu vou aguardar o projeto ser carregado. Bom, e agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente primeiro precisa construir o layout do nosso aplicativo. Então eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo essas duas imagens, que é a imagem de fundo, né, aquela imagem onde vai ficar a garrafa, né, e a gente vai ter a imagem da própria garrafa. Então a gente vai precisar dessas duas imagens. Então eu vou copiar essas duas imagens aqui, ó, vou vir aqui ó, em copiar, vou abrir o Android Studio, a gente vai colocar essas imagens dentro da pasta Drawable, vou dar um Ctrl V e eu vou colar dentro de res/drawable. Vou pressionar o OK, Refactor, e já vai aparecer as duas imagens aqui, ó. O fundo.jpeg, que é essa imagem aqui de fundo, né? Essa imagem de madeira aqui. E a gente vai ter a imagem da garrafa, que é a garrafa.png. Beleza? Bom, agora a gente vai abrir aqui a nossa activity_main.xml e a gente vai construir o layout principal, né? Então vamos lá, o layout é bem simples. Eu posso remover esse text view. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou definir um container principal, ou seja, um layout que eu vou utilizar. Nesse caso eu não vou utilizar constraint layout. Para um layout tão simples como esse, eu posso utilizar relative layout. Eu vou utilizar um layout relativo. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso colocar uma imagem de background, ou seja, uma imagem de fundo, que nesse caso vai ser a imagem da madeira, né? Que é como se fosse uma mesa. Então eu vou colocar aqui o atributo Android Background e eu vou colocar a imagem de fundo. Automaticamente a gente já tem essa imagem de madeira aqui no fundo do nosso layout. E agora eu preciso colocar a imagem da garrafa. A imagem da garrafa vai ficar centralizada. Para isso eu vou utilizar um componente de interface ImageView para a gente colocar uma imagem. E essa imagem da garrafa ela vai ter 300 dp de largura no nosso layout width. E no nosso layout high, que é a altura da imagem, eu também vou colocar 300 dp. Vou fazer o fechamento aqui, beleza. E agora eu vou colocar a imagem utilizando o atributo src. E agora eu vou pegar a nossa imagem, que é a imagem da garrafa. Já vai aparecer a imagem aqui. Só que eu quero que essa imagem fique 100% centralizada. Para isso eu vou utilizar um atributo que só tem no layout relativo, que é o nosso center layout underline center in parent. Então eu vou centralizar essa imagem, então eu vou dizer que é verdadeiro. Eu quero realmente centralizar essa imagem no meio do nosso container.
Beleza, pessoal? Então agora a gente acabou de criar o nosso layout, a gente já tem a imagem de fundo e a gente já tem a garrafa, certo? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar colocar uma animação nessa imagem da garrafa. Então quando eu clicar na garrafa, ela vai girar, certo? Então eu vou precisar definir uma animação para ela. Bom, mas antes disso a gente precisa definir uma referência para essa imagem, um ID. Então eu vou colocar um ID aqui e eu vou chamar de garrafa. Beleza, pessoal, agora a gente já pode partir para a parte lógica. Então eu vou fechar a activity _main.xml e vou ficar na mainActivity.java. Beleza, então agora a gente vai vir aqui na mainActivity.java e a gente vai começar a criar as referências. Bom, primeiro a gente precisa criar um objeto para a imagem da garrafa. Então eu vou vir aqui, vou criar um objeto privado, que vai ser a nossa image view, né? Nossa imagem, que eu vou chamar esse objeto de garrafa. A gente também vai precisar gerar um número aleatório. Você já vai entender o porquê que a gente precisa gerar esse número aleatório. Para criar esses números aleatórios, a gente vai precisar de uma classe chamada de random, que vai permitir que a gente faça isso. Então eu vou criar aqui essa classe random como privada. Então eu vou colocar aqui como random. E aqui eu vou criar uma variável chamada de random. E aí eu já vou fazer o seguinte, eu já vou instanciar a minha classe random. E aqui eu vou definir um ponto e vírgula. Com isso eu já consigo utilizar a minha variável random e todos os seus métodos. E por último eu vou criar mais um objeto aqui que vai ser do tipo inteiro, ele vai ser privado, mas do tipo inteiro, que vai ser a nossa última direção, que você também vai entender o que significa isso. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma variável chamada de última direção e eu vou colocar um ponto e vírgula. Beleza, dentro do onCreate a gente precisa recuperar essas referências, que nesse caso a gente vai recuperar a referência da garrafa, né? Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar o meu objeto garrafa, vai receber o método findViewById e eu vou recuperar o ID, que é o nosso r.id.garrafa, né? Que está vindo lá do nosso XML. Então já recuperei o ID da garrafa. Agora, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu vou até executar o aplicativo aqui, ó. Estou executando. Beleza, eu acabei de executar e aqui a gente já tem o nosso layout pronto aqui. A gente já tem a garrafa e aqui a gente já tem o fundo. Beleza, então quando a gente clicar na garrafa, o que a gente quer fazer? Quando a gente clicar na garrafa, a gente quer que a garrafa gire. Então a gente precisa colocar uma animação nessa imagem da garrafa. Então quando eu clico aqui na imagem, ó, não acontece nada. Por quê? Primeiro porque eu preciso definir eventos de clique nessa imagem da garrafa. Então quando eu clico na garrafa não acontece nada. Primeiro porque eu não defini eventos de clique, essa imagem não está escutando eventos de clique. E mesmo se eu clicar nessa garrafa, não vai acontecer nada, porque eu preciso definir uma animação para ela. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir eventos de clique nessa imagem. Então a gente vai pegar o nosso objeto garrafa e a gente vai colocar um evento de clique na garrafa. Então a gente vai utilizar o método setOnClickListener, a gente vai utilizar o new para instanciar, a gente vai colocar o v e a gente vai instanciar a interface viewOnClickListener. A gente vai pressionar o enter e automaticamente a gente já consegue escutar eventos de clique com o método onClick, que por parâmetro está passando uma view, né? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Quando a gente clicar na garrafa, a gente quer começar a colocar animações nessa imagem, né? Para isso a gente vai precisar fazer alguns tratamentos. Então eu vou criar primeiramente uma variável como inteira, que vai se chamar nova direção. Você já vai entender o que significa tudo isso. Então a gente vai criar uma variável inteira que se chama nova direção. Essa nova direção, a gente precisa gerar números aleatórios. Então eu vou utilizar a nossa variável random, que está pegando da classe random, que vai gerar esses números randômicos, né? Esses números aleatórios. Então eu criei uma variável do tipo inteira, chamada de nova direção. Essa variável vai receber a nossa variável random, e aqui a gente vai utilizar o método nextInt, certo? A gente vai colocar aqui números inteiros. E aqui eu vou definir como 1800. Então, basicamente, a gente vai gerar um número aleatório de 0 a 1800. Bom, feito isso, a gente vai precisar criar o eixo da imagem. Então, a imagem ela tem um eixo X e um eixo Y. O eixo X é a parte horizontal da imagem. E o eixo Y é
a parte vertical da imagem. A gente precisa conseguir pegar a largura e a altura dessa imagem. A gente precisa desses números. Então eu vou criar uma variável aqui como float, que vai se chamar o eixo x, que é o eixo x da imagem. O eixo x vai receber a própria garrafa, o próprio objeto garrafa, e a gente vai utilizar o método getWidth. Então a gente vai pegar a largura da garrafa e dividir por 2. E aqui a gente vai colocar um ponto e vírgula. A gente vai fazer a mesma coisa para a altura da garrafa, né? Então a gente vai criar uma variável chamada de eixo y, né? Que vai receber a própria garrafa, e a gente vai pegar agora a altura da garrafa, que é o getHeight. E a gente vai pegar a altura da garrafa e dividir por 2 também. Beleza? Então a gente vai pegar a altura da imagem da garrafa e vai dividir por 2. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa agora criar uma animação para essa garrafa. Então, para criar uma animação, a gente vai utilizar essa classe chamada de Animation. E aí, utilizando essa classe Animation, eu vou criar uma variável chamada de girar. Porque a nossa animação é de girar, né? Então, eu vou criar uma variável chamada de girar, que é a nossa própria animação. Essa variável girar vai receber a própria instância de uma classe chamada Rotate Animation. Essa classe Rotate Animation é para a gente fazer a animação da garrafa girar. Então, para a gente conseguir fazer aquela animação da garrafa girar, a gente precisa dessa classe Rotate Animation, né, para a gente girar. Aqui a gente vai precisar passar alguns parâmetros. Então, vamos lá. O primeiro parâmetro que a gente vai passar, basicamente, o primeiro parâmetro vai ser a nossa variável inteira, que é a última direção. Então a gente vai passar aqui a nossa variável inteira, que é a última direção da nossa imagem. Esse primeiro parâmetro, pessoal, vai ser a variável da última direção da garrafa. Então, nesse caso, ela ainda vai estar parada, né? Então esse aqui vai ser o ponto zero da imagem, certo? E o segundo parâmetro, nós vamos passar a nova direção, ou seja, a nova direção é baseado em um número aleatório, de 0 a 1800. Então a gente vai passar aqui a nova direção, que é baseado de um número aleatório de 0 a 1800. Se a gente pegar a calculadora aqui, e a gente pegar e fizer 1800 dividido por 360, vai dar 5. Ou seja, a gente vai poder girar a garrafa entre 0 e 5 rodadas. Então, nesse caso, a gente vai ter 5 rodadas de giro utilizando de 0 a 1800. Se eu quiser ter mais rodadas, eu quero ter várias variações de giros. Por exemplo, eu quero ter 6 rodadas. Então, nesse caso, como é baseado em 360, então se você fizer 360 vezes 5, vai dar 1800, certo? São 5 rodadas. Se eu quiser ter 6 rodadas, é só você fazer 360 vezes 6. Então você vai precisar colocar aqui, no número aleatório, 2160 para você ter 6 rodadas. Nesse caso a gente está utilizando 5 rodadas. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem a última direção, aqui a gente tem a nova direção, que é baseado no número randômico, e depois a gente vai precisar passar o eixo X da imagem, né? E o eixo né? Y da imagem. E aqui a gente pode colocar um ponto e vírgula. Beleza, feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar nossa variável girar, que já está passando todos os parâmetros aqui, a gente vai pegar nossa variável girar e a gente vai utilizar o método setDuration. Então a gente precisa passar o tempo em milissegundos, né? Em segundos, que essa garrafa ela vai ficar girando. Então, por exemplo, se eu quero que essa garrafa fique girando 1 segundo, eu vou colocar 1000, né? 1000 quer dizer 1 segundo aqui. Nesse caso, eu vou colocar 2 segundos e meio. Eu quero que essa garrafa gire em torno de 2 segundos e meio. Aqui é o tempo, é a duração, né? Que essa garrafa vai ficar girando. Então, eu vou colocar aqui 2 segundos, 2 segundos e meio. Então, nesse caso, você vai colocar 2500. Depois, eu vou utilizar novamente a minha variável girar, né, que está passando uma animação, e eu vou utilizar esse método chamado
de set fill after. O que ele vai fazer? Basicamente, a imagem, se eu não colocar isso daqui, a minha imagem ela vai voltar para o ponto inicial. Eu vou girar ela, só que ela vai voltar para o ponto inicial, que ela vai ficar em pezinha. Então, por padrão, ele já vai vir como falso, certo? Se eu colocar aqui como verdadeiro, como true, colocando true, a imagem ela vai parar conforme a minha animação pare. Então, eu vou clicar uma vez, ela vai girar, ela vai parar onde a animação parou, certo? Utilizando o set fill after. E por último, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa variável última direção e vai receber uma nova direção, certo? E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter a última direção da minha animação e ela vai receber uma nova direção, certo? Então, toda vez que eu clicar na imagem, ela vai receber uma nova direção. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha garrafa, né? E eu vou setar essa animação utilizando o Start Animation. E aí eu vou passar a minha animação de girar. Tudo bem? Então aqui a gente já terminou de criar o app, eu vou executar o app e você vai entender isso daqui. Beleza, acabei de executar e quando a gente clicar na imagem da garrafa, ela vai fazer um movimento de giro. Então eu vou clicar novamente, ela vai ter mais uma variação, vou clicar de novo, vou clicar de novo. Então ela vai ter 5 tipos de variações, 5 rodadas, 5 formas de girar. Então a gente acabou de criar o nosso aplicativo Jogo da Garrafa, um aplicativo bem legal aí, um jogo bem interessante. Eu vou clicar novamente e ela vai girando, certo? Então você pode brincar aqui com as variações. Então, por exemplo, aqui são as rodadas que eu falei para você. Então aqui ele vai fazer de 0 a 5 números aleatórios aqui, de 0 a 5 rodadas, tá vendo? E aqui, pessoal, é a duração, Então, aqui ele vai girar durante 2,5 segundos. Então eu vou clicar aqui, você pode até contar, é 2,5 segundos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 segundo, olha como vai ser muito mais rápido essa animação. Eu coloquei 1 segundo aqui, 1 segundo. Eu vou clicar novamente, ele foi muito rápido. Vou clicar novamente, é 1 segundo, é muito mais rápido. Se eu colocar minha animação em 5 segundos, vai demorar muito mais. Então, coloquei 5 segundos agora. Vou clicar novamente. Ele vai demorar 5 segundos. Tá vendo, pessoal? Então, aqui você consegue controlar isso aqui. E o set fill after é o seguinte, ele está como true. Então, por exemplo, minha animação parou aqui. Eu posso clicar novamente. Ele vai fazer a animação e parou aqui. Se eu deixar como falso, olha o que acontece. Eu vou colocar aqui 2,5 segundos, senão vai demorar muito. Vou executar de novo para você ver. Fiz a animação, ele volta para o ponto inicial. Por quê? Porque ele está como falso. Então eu vou fazer a animação, fiz a animação, ele volta para o ponto inicial, a garrafa em pé, e não é isso que a gente quer. Então a gente deixa como true mesmo. Certo? E aí ele já vai fazer a animação da onde ela parou. Então, cliquei uma vez, fez a animação, a garrafa parou aqui. Ela não vai voltar mais para o ponto inicial, porque está como verdadeiro. Tá vendo? E toda vez que eu clicar na garrafa, ela vai fazer uma nova animação. Tá vendo, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse aplicativo. Esse é um jogo realmente bem simples, mas é para a gente realmente colocar o pé na água e começar a criar alguma coisa aí no Android Studio baseado em jogo. Beleza, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula.